Sr. Vítor Freitas, boa tarde, bom dia. Bom dia. As eleições legislativas regionais antecipadas estão marcadas para o dia 29 de março. Pela primeira vez, o PS concorre sem líder histórico do PSD. É a altura certa para o PS conquistar o poder? É a altura certa para fazer a mudança na região autónoma da Madeira. Eu tenho a percepção daquilo que são os contactos que tenho com as pessoas, que as pessoas têm sede de mudança e entendem que 40 anos já basta. Tanto mais que mais 4 anos de governação PSD será mais 4 anos de sacrifício e de austeridade. A saída do Dr. Alberto João Jardim, naturalmente, é uma saída esperada, não é novidade. Ele sabe que falta de condições políticas, quer internas dentro do partido, mas também falta de condições políticas externas junto do eleitorado. Perdeu as eleições autárquicas na região autónoma da Madeira, pela primeira vez. Não foi só o PS, foi toda a oposição que ajudou a fazer essa mudança, tirando-lhe condições até de governabilidade. Aliás, o PSD, os últimos 4 anos e o Dr. Jardim já não governavam a Madeira, estava no relantinho, como se costuma dizer, da governação e ao longo dos últimos 3, 4 anos não vimos nenhuma novidade. Sr. Vítor Freitas, apesar das divergências internas que se verificaram no interior do PSD, acredita que não haverá um conjugar de esforços no sentido de pôr a máquina eleitoral a funcionar? Aquilo que eu tenho visto da parte dos nossos adversários é que, de facto, aquilo que são os interesses estão todos unidos. Ou seja, no topo do partido há uma união de interesses e de ambições. À medida que vamos descendo na cadeia, digamos, do PSD, o que sentimos é que continua completamente dividido nas bases. E isso basta atravessar o Funchal, para não dizer, dar uma volta a ele e falar com dirigentes do PSD para perceber que há uma falsa união e aquilo que ainda os congrega é a ambição pelo poder, mais nada. Apesar de toda essa situação, vai ter que enfrentar outro partido, que é o CDS. Como é que vai ser? Bem, eu julgo que o CDS não é o nosso adversário político. O CDS é adversário político na medida em que é um partido de direita que está disponível para se coligar com quem ganhar, seja com o PSD, seja com a mudança, mas também já referi que não quero alianças pós-eleitorais com a direita na Madeira, porque o CDS tem-se apresentado também da mesma forma que este dito novo PSD, muito colado às políticas a nível nacional. E, portanto, é meu entendimento, tem que haver aqui outra lógica, porque aquilo que pretendemos é governar para as pessoas e para isso é preciso meter um travão à austeridade e renegociar a dívida. Pois, a questão da austeridade é o seu lema, contra a visão do PSD e do CDS. Portanto, como é que vai negociar com Lisboa e vai explicar que vai ter décadas para pagar a dívida? Bem, em primeiro lugar, a nossa dívida, que é gigantesca e que todos já conhecem, tem prazos de pagamento de 10, especialmente com a banca, e de 15, 16 anos com o Estado, até 2033. 15, 16, 17 anos. E, portanto, nós vamos ter que renegociar essa dívida, porque se olharmos para as contas da região, nos últimos 3 anos estamos a gastar com o serviço de dívida cerca de 300 milhões de euros. Quando nós temos de receitas fruto dos impostos dos madeirenses 840 milhões e mais 170 milhões que vêm do Orçamento de Estado. E desta verba é que se vai captar fundos à União Europeia, que faz o bloco do orçamento. Mas já estamos a gastar com o serviço de dívida cerca de 30% do orçamento. Isso é incomportável. Só que temos um problema. A partir de 2016, temos 2 tranches a pagar por ano ao Estado daquele empréstimo de 1.500 milhões. Ou seja, vamos gastar mais de 400 milhões de euros com o serviço de dívida. E isso mata qualquer esperança no futuro. O que é que nós queremos fazer? Negociar com o Estado os prazos e bonificações de juros e pedir o aval do Estado também em relação à dívida na banca, renegociando, estendendo as maturidades, os prazos de pagamento, porque é incomportável nos próximos 10, 15 anos pagarmos 6.000 milhões de euros de dívida
e se fizermos contas vamos ver que não é os tais 400 e tal milhões. Eu já estou a partir de uma base de renegociação, porque nós precisamos de ter um serviço da dívida que ande entre os 100 e os 150 milhões de euros para termos recursos financeiros para captar fundos da União Europeia e investimentos e aproveitarmos os 840 milhões de euros que vêm da União Europeia. Senão, não há futuro, não há esperança. Pois, já disse que a Madeira é ingovernável se mantiver esta austeridade. E se não conseguir negociar, tem um plano B? Eu julgo que vamos conseguir renegociar, porque quem pegar nos números em 6 mil milhões, aplicar juros e depois dividir por 10, 15 anos, vai perceber que isto ultrapassa 600 milhões de euros, 700 milhões de euros, aqui já estamos a falar de mais de 60%. E, portanto, é impossível. E, portanto, os credores da região autónoma da Madeira, perante um facto consumado, de facto, que é impossível pagar a dívida dentro dos prazos que estão estabelecidos, sabem que têm que renegociar. E eu sei que a banca já se apercebeu disso e tem os estudos. O Estado também já se apercebeu disto. E, portanto, é necessário encontrar um momento certo para se sentar com o Estado e com a banca e renegociar, porque não há outra solução. Esse momento certo será, hipoteticamente, no caso de António Costa vir a ser primeiro-ministro, já falou com ele sobre esta matéria? Já falei com o António Costa sobre esta matéria, mas deixe-me dizer só uma coisa. Eu acredito que António Costa será o futuro primeiro-ministro do país. Já falei com ele, neste momento há um dossiê que está em cima da mesa, que está a ser analisado, e a seu tempo iremos dar nota daquilo que é o acordo existente entre a mudança e o PS Nacional no sentido de resolver a questão da dívida e outras questões que também estão em cima da mesa. Olha, um dos membros da coligação, o Sr. Manuel Coelho, não é verdade, já propôs a desobediência civil no caso do pagamento da dívida. Como é que vai governar com esta instabilidade, se for governo? Não há instabilidade. O Sr. Manuel Coelho tem uma forma muito própria de estar na política. Tem adeptos e pessoas que subscrevem essa forma de estar na política e, graças a Deus, eu prefiro ter o João Manuel Coelho na minha lista do que entregar, como foi entregue, a chave da Fundação Social Democrata ao Gem Ramos ou colocar o filho do Gem Ramos numa lista partidária. O João Manuel Coelho é uma pessoa que quer o bem da região autónoma da Madeira, luta pelas classes mais desfavorecidas, tem-se empenhado na mudança na região autónoma da Madeira e, concretizando o sonho de fazer a mudança, eu penso que teremos estabilidade governativa com a ajuda do PTP, do PAN e do MPT e do Partido Socialista. Disso não tenho qualquer dúvida. O mais difícil não será governar, o mais difícil é fazer a mudança. E, mesmo assim, aqueles sinais que tenho sentido é que os madeirenses querem essa mudança. Ainda em relação à coligação com o PTP, há quem considere que disponibilizar 3 lugares elegíveis que é demasiada cedência. Vamos cá ver, quando sentamos à mesa de uma negociação, é necessário olhar para o quadro parlamentar que temos. Na Assembleia, o PTP tem 3 deputados, o Partido Socialista tem 6, os outros partidos cada um tem 1. E, portanto, pedir a um parceiro, a alguém que se quer para parceiro, que se sente e diz, tu vais abdicar daquilo que tens, isso não é uma negociação, isso é o primeiro passo para um desastre. E, portanto, a filosofia que seguimos foi, aquilo que cada um tem, fica. Aquilo que é a margem de crescimento, com base nos indicadores de opinião que temos, tem logo a seguir os nomes do Partido Socialista até o 16º. E, portanto, não houve cedências aqui. Aquilo que são os resultados que o PTP tem tido, e recordo que nas europeias teve 7%, são um bom sinal para esta mudança que nós queremos fazer e para um objetivo que é ganhar a Madeira. Sr. Vítor Freitas, não seria mais lógico uma coligação à esquerda com o BE e com a CDU? Não seria mais natural? A questão é que nós desafiamos esses partidos para entrar numa coligação e eles próprios é que não quiseram. Eu recordo que as coligações para a Assembleia Regional nunca existiram na região, nestes 40 anos. Não é uma questão fácil de conseguir enquadrar,
porque enquanto para as eleições autárquicas o PS já se coliou com o CDS, com maus resultados, coliou-se com o Bloco e com estes partidos que estão agora na mudança, com bons resultados, como no Funchal. O que é certo é que foram eleições autárquicas. Numas eleições regionais nunca existiram. Não existiu nenhuma coligação na Madeira. E é a primeira vez. E é um grande desafio que nós temos pela frente. E gostaria de ter o Bloco de Esquerda e a CDU nesta coligação. Eles próprios entenderam seguir outro caminho. Está no direito deles e, portanto, temos uma coligação de 4 partidos com condições para fazer a mudança. Já disse que o Bloco não participou na coligação por influência de Lisboa. Não lhe parece que tenha sido pelo facto do PS ter rejeitado o fim do offshore na Madeira, que era uma proposta do Bloco de Esquerda? Vamos cá ver. Quando se coloca em cima da mesa a questão do Centro Internacional de Negócios, naturalmente que o Partido Socialista não pode alinhar numa lógica de acabar com o Centro Internacional de Negócios. Em momento algum nós podemos fazer. O Centro Internacional de Negócios, além dos postos de trabalho que hoje gera para a região, e também em termos económicos é uma mais-valia enorme para a Madeira, mas também do ponto de vista de impostos, a Madeira tem, em 2013, foi buscar 130 milhões de taxas e impostos ao Centro Internacional de Negócios. A Madeira não está em condições de prescindir dessas receitas. É por isso que quando algumas pessoas me perguntavam o Bloco de Esquerda não está, isso não vai enfraquecer o projeto de mudança, eu digo que não. Enfraquecer o projeto de mudança era ter um partido na coligação que quisesse extinguir o Centro Internacional de Negócios e, portanto, julgo que saímos mais fortalecidos do ponto de vista político, tendo um projeto para a Madeira que conte com o Centro Internacional de Negócios em termos de desenvolvimento. Aliás, o Centro Internacional de Negócios, se formos a ver daquilo que é a história económica da região, nós já tínhamos o turismo, as atividades tradicionais, a agricultura, a pesca, os serviços. É o único instrumento que existiu e existe na região novo, do ponto de vista económico, dos últimos 40 anos e, especialmente nos últimos tempos, tem dado receitas à Madeira que nós não podemos prescindir. Sr. Vítor Freitas, ainda nesta corrida eleitoral aparece a JPP, vai desestabilizar o PS, vai desestabilizar as eleições? Eu penso que não. Aliás, eu estive no passado fim de semana em Santa Cruz a falar com as pessoas e à porta das igrejas e a percepção com que fiquei, em primeiro lugar, fomos muito bem recebidos. E depois há a percepção que as pessoas têm. Uma coisa é as eleições autárquicas em que votaram nos Juntos pelo Povo. E eu empenhei-me nessas eleições. O PS não concorreu em Santa Cruz, apoiamos os Juntos pelo Povo, trabalhamos ao lado deles. Na noite eleitoral estive ao lado do Presidente da Câmara, na Vitória. Agora, a questão é outra. A questão não é uma questão localizada no Concelho de Santa Cruz, é saber qual é a força política que está em condições de fazer a mudança de governo. E a única força política hoje que se apresenta aos eleitores com capacidade de interromper este ciclo desastroso do PSD na governação e fazer uma mudança política na região é a coligação Mudança. E, portanto, as pessoas têm o sentido, o eleitorado é inteligente e tem o sentido da utilidade do voto. E, portanto, nestas eleições as pessoas vão definir várias questões. Uma, quem é que está em condições de travar a austeridade e relançar o crescimento económico e o emprego, e é a mudança. Do PSD e do CDS estamos a ver qual é o caminho que seguiram até agora. E outro, qual é, na oposição, que está na oposição neste momento, a força capaz de fazer essa mudança. E hoje já ninguém tem dúvida, nem o eleitorado, que é a coligação Mudança que tem condições para o fazer. Imaginemos que obtém uma maioria restrita, não é verdade? Admite acordos com a esquerda e, nomeadamente, também com a JPP? Eu admito acordos, naturalmente, quer com o Bloco, com a CDU e mesmo com os Juntos pelo Povo, porque acho que aqui está aqueles partidos que, do ponto de vista de políticas, mais nos identificamos. Quer com o Bloco, quer com o PC, com algumas diferenças, com os Juntos pelo Povo, aliás, muitos são as camaradas meus, militantes do Partido Socialista, e há aqui algum grau de identificação e, num ponto, não tenho dúvidas que todos estamos de acordo, por um travão à austeridade, quer os Juntos pelo Povo, o partido, quer o Bloco, quer
a CDU. E aí, portanto, há condições de convergência para formar um governo com uma base social ainda mais alargada de esquerda na região. Em relação aos resultados eleitorais, naturalmente tem um limite aceitável. Qual seria para si um bom resultado? O bom resultado é ganhar as eleições, ter mais um voto que o PSD. Aliás, o nosso objetivo é ter mais um voto que o PSD e formar governo na região autónoma da Madeira. Nós não temos metas porque nós não sabemos quanto é que terá o PSD. O que nós queremos é só ter mais um voto que o PSD e vamos ter condições para formar governo e devolver a esperança aos madeirenses. E se, portanto, os resultados não forem atingidos, admite pedir admissão? Sabe, eu julgo que essa questão devia ser colocada ao líder do PSD e a todos os líderes partidários, naturalmente, mas especialmente ao líder do PSD. Eu estou convencido que nós vamos ter mais um voto com o PSD e vamos formar governo e, portanto, para mim essa questão não existe, porque tudo estamos a fazer e as coisas estão a correr bem e o sentimento que temos é que as pessoas querem de facto uma mudança. Chega de 40 anos, é muito tempo. Na Europa isto não acontece, não há governos de um partido que tenha esta durabilidade. E depois os madeirenses sentem hoje estão a pagar os erros da governação do PSD e também sabem que de Lisboa, enquanto o PSD e o CDS lá estiverem, a Madeira não vai ter apoio. É por isso que estou convencido que essa questão faz sentido os jornalistas colocar essa questão aplicar-se-á no dia das eleições ao líder do PSD. Ora, Sr. Vítor Freitas, a lista de candidatos causou alguma polémica, com a Luísa Mendonça a dizer que tinham discutido lugares, mas não nomes. Ultrapassou a Comissão Política? Bem, quem tem competência, do ponto de vista estatutário, para definir a lista e fazer a lista é a Comissão Política Regional. Essa reuniu, criou os critérios e, nesse mesmo dia, mandatou o Presidente do Partido para fazer a lista. Não cabe às Comissões Políticas Conselhias acertar lugares e nomes. Cabe ao Presidente do Partido, foi o que eu fiz. O Porto Santo vai exatamente no mesmo lugar da lista que foi há 4 anos e, portanto, o Porto Santo está num lugar elegível. Ao contrário do PSD, que, salvo erro, vai em 29º lugar. A nossa candidata vai em 14º da lista da coligação e que é o 9º da lista do Partido Socialista e, portanto, estou convencido que o Porto Santo vai dar uma vitória à mudança nas próximas eleições, aliás, como já deu nas autárquicas, já deu nas europeias e vai dar naturalmente agora nas eleições, porque a mudança que se iniciou, por mais que determinadas forças conservadoras queiram travar, não vão conseguir travar a mudança, mas nós vamos conseguir travar a austeridade. A propósito da Câmara do Porto Santo, como é que vê a turbulência que, de certo modo, se instalou de um candidato que foi apoiado por si? É assim, a Câmara do Porto Santo, como a Câmara do Funchal, nós não temos maioria nessas autarquias. Aliás, o CDS não tem maioria em Santana e nós temos apoiado para garantir essa maioria em Santana, porque somos guardiões também da estabilidade. Infelizmente, aquilo que nós damos em Santana ao CDS, o CDS esqueceu-se de dar no Porto Santo ao Partido Socialista, neste caso concreto. Mas nós somos ali o garante da estabilidade, apesar de não termos maioria, o que cria alguma turbulência e é natural. Aliás, também tivemos agora na Câmara do Funchal, agora felizmente foi aprovada as grandes opções, mas fui barrado há um mês e pouco atrás. E é normal, quando não existe maioria, existir mais debate político e a chamada turbulência, que a democracia é normal, mas que não coloca em causa a queda de uma Câmara ou a queda de uma Assembleia Municipal, porque a história autárquica do país o que diz é que até hoje, só por questões judiciais, é que alguma Câmara teve que interromper o mandato e ir a eleições, e não pela turbulência que possam os partidos da oposição no Porto Santo ou no Funchal ir fazendo. Isso é, a lei mesmo não consagra, digamos, a queda de uma Câmara ou de uma Assembleia Municipal de forma fácil. Para o fazer teriam que se demitir todos os membros desses órgãos. E eu penso que o PSD, o CDS, aqueles que se opõem nessas câmaras, não vão fazer esse favor, porque
teriam que se demitir todos desses partidos e também da mudança, mas como posso garantir, os da mudança não se irão demitir e, portanto, as câmaras não estão em risco nessa matéria. Portanto, ainda em relação às listas, era natural que a JS aparecesse num lugar elegível, não acha? E a JS está num lugar elegível, está no 7º lugar da lista do PS, o 12º da lista da coligação, é claramente um lugar elegível. A JSD, segundo sei, vai em 16º da outra lista do PSD, que vai numa posição muito mais enfraquecida. Eu estava a dizer, mais nos primeiros lugares. Mas vamos cá ver, há aqui uma coligação e, portanto, quando se faz uma lista horizontal, em que se põe um ao lado do outro, cabem todos logo no primeiro lugar. Quando a lista é sequencial, é impossível estarem todos no primeiro lugar. E é natural que existam critérios. Esses critérios foram aprovados pela Comissão Política Regional e foram seguidos, e a Juventude Socialista, da qual eu conto, e tenho orgulho de ser também, ter sido Presidente da Juventude Socialista, vai-nos ajudar muito nesta campanha, vão ser eleitos, vão dar contributos para a governação da Madeira. E ainda em relação a outros socialistas, nomeadamente Jacinto Serrano, vai ser uma aposta nas próximas eleições legislativas de verão nacionais? Eu não vou antecipar calendários. Eu sou amigo pessoal do Jacinto, já tivemos em confrontos políticos, isso nunca destruiu o nosso relacionamento e a nossa amizade, já tivemos momentos mais tensos e mais distantes. O acidente que ele sofreu aproximou-nos muito, voltamos a reatar com maior proximidade esse relacionamento. O Jacinto está a fazer um excelente trabalho na Assembleia da República, é um deputado que quero continuar a ver, a representar o Partido Socialista no Parlamento. E o Sr. Paulo Cafufo poderá vir a disputar no futuro uma liderança no PS? O Dr. Paulo Cafufo não é militante do Partido Socialista e, portanto, essa questão é uma questão que não se coloca e é uma questão que, a ser colocada, deverá ser colocado ao Paulo Cafufo. Mas isso o tempo dirá, e eu tenho uma boa relação com o atual Presidente da Câmara, foi uma escolha pessoal minha, uma aposta ganha, uma pessoa com imensas qualidades e que tem muito a dar à região autónoma da Madeira, quer no PS, espero eu, que ela é independente, quer neste preciso momento está a dar e a governar muito bem a cidade do Funchal. Ainda a propósito de outras figuras importantes no Partido Socialista, as famílias Jardim Fernandes, Trindade e Caldeira andam um pouco afastadas aqui do PS. Não se identificam com esta liderança ou como é que é? Não, eu penso que não. Eles têm tido esse percurso já há alguns anos, mas recordo que de quando em vez ajudou o Partido Socialista, a ajudar o Partido Socialista no processo das últimas eleições autárquicas, têm participado em todas as campanhas, aparecem sempre e naturalmente contarei com todos novamente nestas eleições. Vamos agora um pouco ao lema da campanha, não é verdade? Apresentou 12 medidas para implementar em 100 dias, para além do não à austeridade, e queria que o Sr. referisse 3 que elege como prioritárias do seu governo. A primeira delas é a renegociação da dívida, que já aqui falamos. Esse é fundamental para o nosso desenvolvimento, termos a renegociação feita. Outra questão é a renegociação das parcerias público-privadas, estou a falar da via litoral e a via expresso, para poupar na legislatura cerca de 160 milhões de euros. E isto do ponto de vista de receitas para a região. E depois elegeria, por exemplo, o apoio aos idosos e o complemento solidário de idosos e o apoio de abono de família que nós queremos implementar. E a estratégia tem sido, por um lado, arranjar receitas e, por outro, apresentar medidas. E, portanto, eu quero que este debate se faça
quando bater com os meus adversários, os candidatos a presidente do governo, na lógica de que as pessoas têm que dizer claramente: apresento esta medida, onde é que vou buscar o dinheiro? E é isso que eu irei fazer, porque esta coisa de dizer, como eu já vi, tem que haver dinheiro para, isso não pode ser assim. As pessoas têm que falar a verdade e dizer: vai haver dinheiro para isto que eu vou buscar aqui. Portanto, entre as medidas que quer pôr em marcha, já falou da devolução do Jornal da Madeira à Diocese. Tem conhecimento que a Diocese está interessada neste... Não tenho conhecimento, mas eles são coproprietários com o Governo e, portanto, há aqui este caminho. Eu julgo que deve ser o primeiro passo, é perguntar à Diocese, depois de sermos Governo, se quer ficar com o jornal. Se não, há o caminho da privatização, naturalmente, que também está em cima da mesa, se existirem interessados. E nós sabemos que nos dias que correm na crise, os órgãos de comunicação social atravessam grandes dificuldades. Neste momento desconheço a existência de interessados em relação ao projeto Jornal da Madeira, mas gostaria que se criassem condições, através da Diocese ou através de privados, ter um Jornal da Madeira que fosse isento e que não fosse um órgão de propaganda de um governo de mudança ou de um governo de outra cor qualquer, que exigisse mesmo de facto como um órgão de imprensa. Também tem revelado preocupações na área da saúde. E há anos que os madeirenses, de facto, querem um hospital novo, se vencer as eleições. Este é um projeto também? É um projeto a colocar em cima da mesa, mas antes de chegar ao hospital novo, eu gostaria de resolver o problema das 17.400 pessoas que estão em listas de espera para cirurgias. São quase 7% da população. Quer dizer, nós vivemos na Europa e estamos hoje na área da saúde com dificuldades, são financeiras, que nos colocam um bocado num patamar triste mesmo, de grandes dificuldades. E, portanto, a questão do novo hospital é uma das prioridades, e esse novo hospital terá que ser feito com módulos. Não será feito tudo de uma vez, terá que ser feito às partes, porque a região não tem, mesmo com a renegociação da dívida, renegociando a dívida e fazendo baixar para valores de pagamento de dívida de 100 milhões ou 150 milhões, mesmo assim terá que ser feito por módulos e não no prazo de 4 anos, para concluir tudo. Portanto, nós vamos ter que ver qual é o prazo para fazer, mas eu prevejo que estará concluído só num prazo de 8 a 10 anos, na totalidade. Falou já da importância do combate ao desemprego e o Sr. Vítor Freitas já falou também que o futuro tem que ser de esperança, não é? Que plano para o combate ao desemprego? É o que eu já referi há pouco. Primeiro, renegociar a dívida e haver recursos financeiros para trazer fundos europeus. Porque sem os fundos europeus é impossível nós reanimarmos a economia. E para reanimar a economia precisamos de gastar até 2020 esses 840 milhões de euros, que é a verba que eu prevejo que vem para a região para investimento. E, portanto, apostar nas empresas para criar postos de trabalho, que não é a região que cria postos de trabalho, mas fazer uma grande aposta nesses fundos para as empresas, para a dinamização da economia. A região, naturalmente, que tem contribuído também para não existir, não está a criar emprego o Governo Regional, porque tem até ao final deste ano, não pode, com algumas exceções, contratar pessoal, e há determinados setores da administração pública regional que já têm carências. A área da saúde é uma delas. Recordo que a Madeira está a diminuir o número de funcionários públicos 2% ao ano, já vem nisto há cerca de quase 4 anos, e, portanto, já há necessidade também em determinados setores de contratar pessoas para a administração pública. Eu julgo que isso aí também poderá ajudar algumas áreas profissionais a se integrar no mundo laboral. Sr. Vítor Freitas, em matéria de educação também se assiste, portanto, à diminuição do número de alunos e por questões demográficas e também pela imigração de muitos casais jovens. Vai afetar a classe docente, esta questão? Tem afetado a classe docente há cerca de 4, 5 anos a esta parte. Todos os anos tem ido para
o desemprego de muitos professores. Eu julgo que o ensino técnico-profissional e a Escola de São Martinho tinha essa perspectiva, apesar de existir dois centros de formação profissional privados, duas empresas, digamos, a Cristóvão Colombo e a Atlântica, na área da formação, mas eu acho que a região também tem que fazer o seu trabalho nesta matéria, e há fundos comunitários para a própria região ter a escola lá em cima de São Martinho a funcionar plenamente e, através dos fundos comunitários, ir contratando para esta valência professores que deixam de ter colocação na escola pública do ponto de vista daquilo que é o ensino normal. Mas nas áreas de formação profissional há condições, através de fundos comunitários, de encontrar trabalho para os professores que deixam de ter colocação no sistema de ensino, digamos, regular. Vamos ainda a uma questão que preocupa a muitos madeirenses, na verdade. Como é que o setor vai combater o clientelismo e o desperdício que diz existir na região? É assim, eu julgo que a primeira nota para combater o clientelismo é a mudança. Desde o momento que se faz uma ruptura, quebram-se laços entre determinados setores da administração pública e determinados grupos económicos. E isso é normal que aconteça, porque aí combate-se muito o clientelismo e determinadas ligações que são prejudiciais à região. Eu dei há pouco o exemplo da Via Litoral e a Via Expresso, um negócio ruinoso, em que é um excelente negócio para os privados, mas um péssimo negócio para a região. E, portanto, combater o clientelismo é colocar a administração pública e o poder político ao serviço da Madeira e não de interesses particulares. Isso já é uma forma, quando se senta às mesas das negociações e revê-se toda a questão da Via Litoral e da Via Expresso, baixando os custos para a região, isso já é uma forma também, no meu entender, de combater o clientelismo. E eu julgo que é necessário que daqui para a frente a administração pública e com o governo de mudança seja mais transparente. O PS não está hipotecado a nenhum grupo económico? Não, o Partido Socialista, pelo menos o Partido Socialista que eu represento, não tem ligações a grupos económicos nenhuns. Aliás, eu acho que este Partido Socialista tem demonstrado isso mesmo, que está distante dos grupos económicos, está muito próximo dos cidadãos e do interesse da Madeira, e os grupos económicos têm um papel importante na criação de postos de trabalho, de emprego, mas não podem ver encostadinhos ao orçamento da região e num clima de favor, e isso não terão com a mudança. Quanto dinheiro é que o PS tem para gastar na campanha? O meu secretário-geral está a fazer as contas, mas o que sei é que, desde que cheguei à liderança do partido, a gente está a ter reduções do ponto de vista de gastos de campanha na ordem dos 40%, 50% e mais por cento. E, portanto, a redução que iniciamos nas autárquicas e nas europeias gastamos muito menos que no passado, e o facto de estarmos em coligação em que é uma candidatura e todos contribuem, leva naturalmente que existam reduções de 50% ou mais face às últimas eleições. Não tem números concretos? Neste momento não tem números, eu sei que está a ser discutido o orçamento, porque há um prazo para entregar agora também o orçamento, mas sei que está a ser discutido, mas o que eu sei é que vamos gastar muito pouco. O diretor de campanha é nacional? Não, o diretor de campanha é o nosso secretário-geral de cá, o Jaime Leandro, e também será o responsável financeiro, naturalmente, que é o secretário-geral que trata das contas do partido e também tratará da questão da coligação a nível de contas. E para finalizarmos, como é que o Sr. Vitor Freitas vai convencer os madeirenses a votar por palavra de mudança? Eu julgo que os madeirenses já estão convencidos que é necessário mudar e aperceberam-se no último mês que aquilo que alguém tentou vender como uma renovação é a continuidade. E perceberam várias coisas, que este PSD quer copiar as medidas da austeridade de Lisboa para a Madeira. Aliás, há aqui
alguma proximidade, diria que são gêmeos, tanto o líder do PSD como o Dr. Passos Coelho, porque no último mês vimos, por um lado, pedir mais um ano de austeridade, este renovado PSD, pedir mais um ano de austeridade para a Madeira. Disse que votaria favoravelmente o último Orçamento de Estado, em que os deputados do PSD Madeira tinham votado contra. E, portanto, os sinais em relação ao PSD já estão dados. Havia uma ilusão que pudesse existir, de facto, alguma renovação, isso não existiu. Perceberam que este PSD é um PSD mais próximo de Passos Coelho e das suas políticas e ninguém os quer. E depois, por outro lado, nós conseguimos uma coligação robusta, pessoas que já têm experiência na coligação do Funchal. Temos do nosso lado aquilo que é a vontade do povo da Madeira e a percepção que toda a gente tem que é necessário pôr um fim a 40 anos do mesmo partido a governar e pôr um fim a esta lógica da austeridade. Isso é o suficiente para nós entrarmos agora nesta reta mais acelerada da campanha eleitoral e chegar ao coração dos madeirenses, porque o coração dos madeirenses, o que dizem hoje, é nós queremos outro futuro, queremos esperança, e a esperança não está do lado da direita, está do lado da mudança. E se vencer as eleições, vai convidar o Primeiro-Ministro para a tomada de posse? Naturalmente, quem ganha as eleições e toma posse convida todos os órgãos institucionais da República. Não sei se o Sr. Primeiro-Ministro arranjará tempo na agenda para vir cá à Madeira dar posse ou estar presente na posse de um governo de mudança. Mas isso dependerá da agenda do Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Vítor, falta aqui ainda uma última questão, não é verdade? Quais foram os reflexos da redução do GECPOT na Assembleia em relação ao PS? Ao PS. Nós já tínhamos levado, por força de termos só 6 deputados, perdemos vários deputados ao longo dos últimos anos, o PS foi emagrecendo do ponto de vista de custos. Teve reflexos nas assessorias? Nós, depois do corte no jackpot, nós fomos o primeiro partido a adaptar já essa questão em matéria de assessorias e também em matéria de funcionários, sempre que aí não fui os próprios funcionários, uma vez que têm um subsídio de reintegração, que pediram para cessar funções, o que já levou também ao emagrecimento dos próprios funcionários que prestavam assessoria ao grupo parlamentar. Muito obrigada. Muito obrigado, prazer foi meu.